foi a assinatura? Assinou, aquele contrato precisava ser desconstituído. E para desconstituir um contrato não era brincadeira. Porque o contrato, aí vem aquelas frases de impacto que a gente escuta na faculdade quando a gente está estudando, né? O contrato é a lei entre as partes. É assim que ensinaram para a gente? Contrato é... Gente, é uma frase muito forte. No século XVIII, XIX, isso era perfeitamente encaixado, mão e luva. No século XXI, o contrato é a lei entre as partes? Resposta de um advogado: depende. Era de adesão, fofinho? Se foi e você era aderente, vem para o meu escritório que a gente conversa. Não é assim? Depende. Depende em que situação você assinou, depende do equilíbrio econômico, depende da sua capacidade de discernimento, depende se você teve ou não possibilidade de negociação, depende se você estava ou não assistido, depende de tanta coisa. Então, esse conceito de liberdade contratual foi afetado. Isso implica na ordem econômica? Claro que sim. Quando a gente fala que um país tem grau de investimento, um dos elementos fundamentais para que um país tenha grau de investimento é respeito aos contratos. Regras claras no mercado, ou seja, uma ordem econômica muito clara para quem está vindo investir, dentre outras coisas. Respeito aos contratos. Então, até hoje, o contrato é um item extremamente relevante da ordem econômica constitucional, extremamente relevante. Se o judiciário, a toda hora, tira a validade dos contratos, por qualquer motivo, você torna o mercado fragilizado. E tudo que é fragilizado no mercado, imediatamente é o quê? Precificado. Não tem segredo. Aquilo que não é seguro é precificado. Geralmente o investimento, quando dá certo, dá lucros maiores. Mas o preço disso é cobrado no investimento. Tudo é precificado no mercado. Então as instituições precisam estar estáveis. Eu preciso acreditar que aquilo que o presidente da República disse que vai fazer na taxa dos juros será efetivamente feito. Eu preciso acreditar que o Poder Legislativo não vai criar leis expropriatórias da propriedade sem que haja um debate amplo e o tempo necessário para que as pessoas optem por estar ou não naquele mercado. E eu preciso ter certeza que o Poder Judiciário vai aplicar a lei de forma adequada, conforme ela foi publicada e aprovada. Pode falar. Eu não entendi exatamente como que é a liberdade contratual. Essa autonomia não aumentou, ela foi reduzida? Aumentou a autonomia das partes em discutir, mas aumentou também a possibilidade do contrato ser anulado, cláusulas contratuais serem anuladas. Hoje as partes têm bastante autonomia, embora tenha regras cogentes que impedem certos tipos de contratação, mas tirando os impedimentos, as partes podem inventar o contrato que ela quiser. Qual é a parte maior do direito contratual civil? Os contratos nominados. Não são os nominados. Porque no mercado, você pode fazer contrato que você quiser. E aí você vai para a teoria geral dos contratos, não para os contratos nominados específicos. Aumentou a possibilidade de contratação? Aumentou, porque você tem livre iniciativa, você pode criar o tipo de empreendimento, de negócio, de investimento que você quiser e você coloca isso no contrato. Muitas vezes no dia a dia de vocês de escritório, vai chegar, doutor, eu queria fazer um contrato. Se for empresário, muitas vezes serão contratos que não tem o formulário pronto. Alguém já deve ter feito jogado no Google uma coisa parecida, mas não está lá no Código Civil. Não tem uma regra expressa para aquele contrato. Porque aí vai da criatividade do mercado. Ao mesmo tempo que ampliou isso, se você colocar cláusula abusiva, conta-se quase como certo que a sua cláusula abusiva será anulada. Anular uma cláusula contratual no modelo liberal original, isso daí era uma coisa raríssima. Por quê? O contrato é lei entre as partes, ou faz lei entre as partes, né? Como ensinam pra gente na lavagem cerebral. E essa ordem econômica vai tocar de perto a zona de proximidade entre poder público e poder privado. Agora vamos falar de poder no sentido sociológico.
A gente conhece a figura do poder público, o poder de império. É aquele que dita as leis, aplica as leis e te obriga a seguir determinadas práticas no Estado. Esse poder a gente está acostumado a lidar com ele, que é o poder do Estado. Mas quando a gente está falando de ordem econômica, é só o poder de império que existe? Claro que não. O poder econômico é um grande poder. E o poder econômico, ele atua numa área que é anterior ao direito e produz o direito. O poder econômico atua na área política. Se a gente tivesse de fazer aqueles círculos que se tocam, né, das aulas de matemática do primário, a gente ia ter de colocar uma bolinha do Estado de Direito, do Estado Política e do mercado. E tem áreas que se tocam ali nos três, a ordem econômica geralmente estará numa área de transição ali onde se tocam os três. Porque o poder econômico, como ele precisa de instituições claras, regras claras, o que é que o poder econômico faz? Interfere na produção da norma. E mais uma vez, quando eu estou usando a palavra poder econômico, eu não estou chamando isso de empresário. Qualquer um que tenha interesse no processo econômico pode se estabelecer como uma fonte de poder econômico. Sindicato tem poder econômico? Tem. Basta cruzar o braço e dizer, não faço, não faço, não faço. É assim? E pressionar o presidente da República via ex-presidente para pedir para mexer no pacote fiscal, porque mexeu no meu cercadinho. Neste exato momento está havendo uma pressão. Essa pressão é ilegítima? Não. Cada um cuida do seu cercado, né? Eu só queria saber quem está cuidando do cercado de todo mundo. Mas cada um cuidando do seu cercado, porque naquela piada que eu contei na semana passada, eu falei que eu ia lá para o ponto de observação, cuidar da segurança de todo mundo enquanto vocês trabalhavam e me davam dinheiro, né? Era assim? O combinado é que tinha um que olhava para todos enquanto você estava lá procurando o seu metal. E você me dava um pedacinho do seu fio metal e eu ficava cuidando de todos. Às vezes eu fico com a sensação que não tem que estar cuidando de todos. Está todo mundo cuidando do seu fio metal, inclusive quem deveria cuidar de todos. Mas enfim, é o que temos para a janta hoje. O sindicato agora está atuando de uma forma muito pesada junto ao Partido dos Trabalhadores para que o presidente volte atrás das medidas de restrição fiscal que afetaram o seguro-desemprego, aposentadoria, alguns direitos dos trabalhadores. Diga-se de passagem, afetaram justamente porque aquilo era uma aberração. Mas, enfim, a aberração tira direito de um cercadinho. E o cercadinho está fazendo pressão política para interferir na norma jurídica. Como nós estamos num momento em que o Congresso Nacional e a Presidência da República está em pé de guerra, e o Congresso Nacional, digam-se, os dois presidentes da Casa precisam mostrar serviço, porque apareceram na lista da Lava Jato, resolveram atuar pelo bem da humanidade, fazer as coisas certas e justas do mundo, e disseram, e tenho dito, nós não vamos alterar o pacote fiscal se vier para retroagir. Por que, Renan Calheiros, não vão fazer isso? Porque está errado? Nós nos comprometemos a fazer isso? Isso é que é o certo. Nós já está comprometido, não acabamos de ganhar um grau de investimento condicionado à política fiscal, é pelo bem do país. O que ele está fazendo é certo, mas não é pelo bem do país. É pelo bem do país. Então vamos desaprovar qualquer medida que venha em desencontro do que foi inicialmente combinado, né? Do pacote fiscal inicialmente combinado. Ah, então sindicato é poder econômico? É poder privado? Claro que é. Então vamos tirar da cabeça aquele mito que quando a gente fala de poder econômico, eu estou dividindo o mundo entre capital e trabalho. Isso daí faz parte da teoria purista. Se a gente for dividir capitalismo, socialismo, comunismo, tem lá a teoria pura que existe no mundo das ideias e não existe aplicada em país do mundo nenhuma das três, pura, né? Existe ali no mundo das ideias, das formas teóricas, elas existem. E o que acontece nas constituições? Melting pot, tudo junto, misturado. Que a depender de quem ocupa
cumpre a função política naquele momento vai tender a valorizar mais alguns elementos que outros, com o mesmo direito constitucional. Tá? Existe uma discussão doutrinária, isso eu já vi cair em concurso da OAB e concurso público, a discussão doutrinária sobre o fato de a Constituição Econômica compor ou não sentido material de Constituição. Vou citar para vocês, porque como cai em prova, nos textos que eu deixei com vocês faz diferença. Citar, porque às vezes cai em prova, para vocês lembrarem que um dia vocês vão ver. Há uma corrente que diz o seguinte, olha, a Constituição, em seu sentido material, que é uma tendência mais à linha liberal. Ela vai cuidar da Constituição dos poderes, Constituição do Estado. Direitos fundamentais, sem tocar os direitos sociais e os direitos coletivos. E não tem como falar de direitos sociais e coletivos sem falar de ordem econômica. Alguém tem que pagar a conta. Alguém tem de pagar a conta. Todos nós pagamos a conta, inclusive os que recebem e às vezes acham que estão só recebendo, eles também estão pagando a conta. Quem recebe um benefício social do governo sai imediatamente para comprar arroz e feijão e paga uma das maiores tributações do mundo a título de ICMS para comprar o arroz e feijão. Ele é contribuinte. Ele é beneficiário de política pública do Estado? É, mas ele é contribuinte. Ele é agente econômico? É agente econômico. Numa ponta fragilizada do ciclo, mas é um agente econômico. Então ele também paga a conta dele mesmo. Né? Todos nós nos pagamos. Uns pagam mais, outros pagam menos, mas todos nós nos pagamos. E a grande, vamos dizer, discussão que existe hoje é da falta de justiça tributária, porque proporcionalmente aquele que ganha menos, que está nas classes mais baixas e que basicamente são tributados pelo consumo, proporcionalmente são os que pagam os maiores tributos. Eles não pagam em quantidade nominal os maiores tributos, porque não produzem riqueza para isso, mas pagam os maiores tributos na quantidade percentual, que é a crítica que se faz ao modelo tributário brasileiro, que é baseado num princípio não de justiça tributária, mas num princípio de injustiça tributária. Aqueles que estão na ponta mais fragilizada, proporcionalmente, percentualmente, pagam mais dos que estariam numa ponta menos difícil do processo coletivo. E aí vem toda a discussão sobre a tributação, sobre as grandes fortunas, ela está baseada nesse princípio da justiça tributária, que vai e vem e volta, sempre se torna nela. Mas, professora, mesmo essas constituições que falam, por exemplo, que são ditas liberais, que foram tratadas da Constituição do Estado e tal, a própria formação do Estado não implica um direcionamento das escolhas econômicas do Estado? Então isso não deveria estar na Constituição? O Estado é um grande agente econômico. Por isso que essa ideia de que a ordem econômica não está numa Constituição material, eu não vejo fundamento jurídico para ela. Porque o próprio Estado é um dos grandes motores da ordem, ele é um dos principais agentes econômicos. Ele age em regime de monopólio, ele age em regime de concorrência. Ele presta serviço, ainda que ele não esteja no mercado para concorrer, ele presta serviço. Ao prestar serviço, ele está gerando riqueza e está como um agente econômico. Então, assim, eu não vejo como não existir ordem econômica em Constituição. Essas correntes liberais, elas não consideram o Estado, então, como um agente econômico? Eles não consideram o Estado como agente econômico, mas não considera que uma Constituição, na sua matéria, tem ordem econômica. Eu acho contraditório. Você também acha? Então, nós duas estamos de acordo. É contraditório. Mas é bom que vocês saibam, porque às vezes vocês vão ver isso em prova. Então, só para saber que existe. Tá? O próprio absenteísmo do Estado pode representar não a indiferença ao fenômeno
econômico, mas uma postura ativa, uma política econômica baseada em determinada ideologia. Outro mito que eu queria rebater com vocês. A ideia de que o Estado se abstém, é um Estado liberal, e que ele quer que o particular cuide das questões econômicas e ele fica lá no espaço mínimo dele. Isso funciona muito bem na discussão lá, política, tomando as brejas, discutindo a mudança do mundo. Isso funciona lá. No mundo dos fatos, isso existe? Não, é boitatá, saci, mula sem cabeça, é coisa desse tipo. Não existe. Não existe. O Estado, ele efetivamente, ele pode ser um Estado absenteísta, dizer assim, olha, eu acho que o particular tem de cuidar de tudo. Pode. Está lá na teoria pura do liberalismo, está essa previsão. Existe isso no mundo dos fatos, quando vocês acharem, me avise. Eu também vou usar de exemplo. Né? Por enquanto, para mim, isso é boitatá. Estados Unidos não são assim. Que são o exemplo máximo, né? O tio Sam, o capital, a destruição do mundo, o papafila, aquela coisa toda. Os Estados Unidos não são assim. O presidente dos Estados Unidos está sendo chamado pelo seu Congresso Nacional de socialista. Né? Ele é socialista para a maioria do Congresso Nacional. Então, do Congresso Nacional americano. Considerando que os congressistas consideram ele um socialista, eu estou com sérias dúvidas se a gente pode dizer que lá se aplica o liberalismo na sua essência. Né? O Estado pode ter essa postura, mas o Estado pode dizer o seguinte, olha, eu não acredito nisso não, eu acho que quando eu precisar intervir, eu tenho de intervir. Aí eu fui lá, fiz um estudo da área X, olhei e disse, isso está funcionando tão bem o setor privado, não vou mexer não. Isso é absenteísmo? É liberalismo? Não. É uma atitude interventora negativa. Eu parto do pressuposto que eu posso intervir, que eu tenho poder para intervir, até devo intervir quando necessário. Só que analisando o caso concreto, eu entendi que não era necessário. Então, tirar o mito de que do Estado que não atua, ele é liberal. Às vezes ele não atua porque ele é interventor e no livre exercício do seu poder de intervenção entendeu que não era o caso de intervir. Os mitos que contam pra gente na discussão. Eu não vou falar o lugar da discussão, porque eu já fui presidente de um também, parece que eu estou falando daqui, mas não é. Então, eu geralmente discutia isso no centro acadêmico, quando a gente estava mudando o mundo. Hoje eu mudo com vocês. Continuo ideóloga, mas hoje eu sou ideóloga de outro jeito, ensinando. Ensinar faz parte da minha ideologia. Não sei o que vocês vão aproveitar do que eu falo, mas eu espero que alguma coisa leve. Tem uma frase do Washington Peluso que é muito boa. Todo direito tem conotação política. Antes de virar um direito, aquilo foi uma decisão política de um determinado grupo. Geralmente esse grupo está no Congresso Nacional, espero que assim seja. Pressionado por tantos outros grupos que tentam cooptar politicamente o legislador para que ele reconheça o seu direito como legítimo. Esse é o processo democrático. Vários grupos de pressão que tentam cooptar o legislativo para ter o seu direito reconhecido. Então, antes de ser direito, norma, é uma decisão política. Todo direito tem conotação política e constitucionalmente adotada. Virou norma e essa norma tem que ter fundamento constitucional. Se não tiver fundamento constitucional, não é direito. Pode até ser norma, mas não é direito válido. Tá? Não é direito válido. Não tem fundamento constitucional. Na Constituição Econômica, definem-se os fundamentos da própria política econômica. Por isso que a Constituição Econômica é basicamente principiológica. Vocês já viram o mundo do dever ser, querer pegar o mundo do ser pelo chifre e amarrar na lei? É isso que o direito econômico faz. Ele tenta pegar a economia, que é do mundo do ser, e tirar uma foto daquele troço e transformar numa norma. Das duas, uma, ou essa norma não vai valer para nada, ou ela terá de ser aberta o suficiente para que ela passe no tempo. E quais são as normas abertas o suficiente
para passar no tempo. Princípios. Por isso que a Constituição Econômica é basicamente principiológica. Tem também normas dispositivas? Tem. Na legislação